Nós iniciamos hoje mais uma aula, mais um estudo bíblico sobre os 10 mandamentos. E hoje, especialmente, é o nosso último estudo sobre o quinto mandamento. Nós já vemos estudando os 10 mandamentos desde o prefácio dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, o segundo, até agora o quinto. E especialmente no quinto, nós já refletimos muito sobre muita coisa. Vimos que o quinto, que é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, que ele, na verdade, não fala só de uma honra que os filhos devem para os pais. Nós vimos que os pais, na verdade, representam toda e qualquer autoridade constituída por Deus, e que quando o mandamento ordena uma honra, então, a esses superiores, numa relação de autoridade constituída por Deus, ele também manda que os superiores, então, amem esses inferiores. E a gente refletiu bastante sobre isso nas outras aulas, elas estão já lá no YouTube. E hoje, meus irmãos, especialmente, nós vamos refletir sobre um terceiro aspecto do quinto mandamento, que é a ordem de Deus nas relações entre iguais. Então, vamos formar uma relação de autoridade aqui hipotética. Nós temos um exemplo aqui mesmo de paternidade. Temos os pais, papai e mamãe, e temos os filhos. Nessa relação especificamente, os pais são a autoridade constituída por Deus sobre os filhos. Nesse caso, os pais são autoridades, os filhos são os inferiores, e os filhos entre si, os irmãos, eles são iguais nessa relação de autoridade. Percebem? Outras relações também, como nós já vimos. O marido em relação à mulher, ele é uma autoridade constituída por Deus. O pastor com as ovelhas, o professor com os alunos, os mais velhos com os mais novos. E lembrem-se também que essa questão da autoridade constituída por Deus não diz respeito a diz respeito à qualidade em si. Não quer dizer que o pai é melhor do que o filho em relação a Deus, ou que o marido é melhor do que a mulher em relação a Deus. Não se trata de qualidade em si, de dignidade diante de Deus, e sim de uma diferenciação dos papéis. Deus deu as relações de autoridade para que nós fôssemos abençoados por elas. A sociedade, ela é organizada de acordo com relações de autoridade. Nós temos o Estado, o magistrado, e temos nós, os civis. E temos as relações também dentro da igreja, dentro da família, diversas relações de autoridade. Então, são constituídas por Deus e para a glória dele e para o nosso benefício. Então, partimos então para analisarmos as relações entre iguais também e, como nós vamos ver, a promessa do quarto mandamento, do quinto mandamento, perdão, a promessa que está anexa ao quinto mandamento. Nossos objetivos nessa aula de hoje, eu já adiantei, então bem brevemente. Nós vamos nos aprofundar na compreensão da relação entre os iguais, nos vínculos de autoridade. Nós vamos também compreender os deveres dos iguais em relação a eles próprios, a nós, e entre iguais, e os pecados também proibidos que iguais cometem contra seus iguais. Nós vamos refletir sobre como nós nos relacionamos pessoalmente com os nossos iguais, vamos tentar trazer esse conhecimento para nós com exemplos práticos e refletir sobre a nossa vida, as nossas relações. O Davi está aí, como ele se relaciona com o Lucas, né? Na sua casa como irmãos, ou como ele se relaciona com o próprio pai dele, Michael, em relação a Deus, na relação de irmandade em Cristo, né? Tudo isso. Refletir sobre como a inveja pode se manifestar nas nossas relações como iguais. Vocês vão ver que a inveja, que está muito atrelada ao 10º mandamento da cobiça, ela está muito presente aqui nos pecados das relações entre iguais. Vocês vão perceber que isso é problemático para nós, meus irmãos. E, por fim, compreender a razão anexa ao quinto mandamento, refletindo sobre a aplicação dessa promessa de vida e de prosperidade. Vamos lá. O nosso estudo sobre os 10 mandamentos, ele é baseado no Catecismo Maior de Westminster. Então, hoje, especialmente, nós
Obrigado. Nós vamos tratar das perguntas 131, 132 e 133. Pergunta 131. Quais são os deveres dos iguais? Os deveres dos iguais são o considerar a dignidade e o merecimento dos outros, tendo a cada um aos outros por superiores. Então, o primeiro. E o segundo, o alegrar-se de si mesmos. Meus irmãos, tá? Vocês me ouvem bem? Cortou por causa da internet? Eu vi aqui um- parece uma falha. Vocês se manifestem aí se estiver falhando também alguma coisa. Está travando um Hoje, pouquinho. Aí depois entra de novo, mas está travando um pouquinho. A imagem tua está bem que ruim, pena. tá travando um pouquinho às vezes a fala. Vamos seguir. Acho que não tem o que fazer. Estou no Wi-Fi aqui. Vamos seguir, meus irmãos. Meu irmão, você pode tirar a sua imagem que eu acho que Então, reduz as falhas. vou tirar então. Então, os deveres dos iguais, a pergunta 131, ela apresenta para nós dois deveres principais que os iguais têm uns para com os outros. Mas aí, primeiro, vamos refletir sobre o significado de iguais, né? A gente já introduziu um pouco essa ideia, mas o que o catecismo quer dizer com a palavra iguais? Ele não se refere à igualdade de natureza. Então, percebam, não se trata, como eu falei nas relações de autoridade, de uma igualdade de natureza, mas é uma igualdade de posição. Então, não se trata de, de naturezas distintas, e sim, na relação de autoridade, posições desiguais. Pode ir avançando com mais velocidade, irmão, que deve que vai travar, né? Aí já fica. Por exemplo, pai e filho têm naturezas iguais, mas o pai tem uma posição distinta de autoridade sobre o filho. E como nós já vimos, é Deus que estabelece essas relações de autoridade. Então, pessoas iguais são, portanto, as que têm o mesmo nível de autoridade, as que não têm autoridade sobre a outra. Lembrando que nas próprias relações de autoridade, que eu citei mesmo o exemplo aqui do Michael Lima com o seu filho Davi. Como pai e filho, há uma relação de autoridade. Mas os dois diante de Deus são irmãos. Percebam, se Davi fosse ensinar Michael, seu próprio pai, alguma coisa, a tocar guitarra, por exemplo, nessa relação específica de aula, de mestre, de aluno, o Michael seria um inferior ao seu próprio filho, mas especialmente nessa relação de autoridade. Então, percebam com muita cautela também que todos nós somos autoridade e inferiores e iguais em diversas relações uns para com os outros. Então, um exemplo aí, soldados do exército, irmãos, ovelhas, né, alunos, enfim, várias relações de igualdade. Agora vamos partir, de fato, para os dois deveres que temos como iguais. Primeiro, considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um aos outros por superiores. Então vamos lá. Na sociedade humana, o primeiro aspecto disso é um aspecto geral, pensando como ser humano. Na sociedade humana, nós devemos entender que, assim como nós, todas as outras pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Portanto, devem ser honrados e respeitados. E isso é porque tememos a Deus. Por que eu honro um outro ser humano qualquer? Por causa de Deus. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus e eu o honro por causa de Deus. Então, nós temos inicialmente toda a relação geral de igualdade, que é todo ser humano diante de Deus. E percebam, meus irmãos, que esse é o fundamento do sexto mandamento. É o próximo mandamento a ser tratado, é o próximo que nós vamos estudar.
E o fundamento do sexto mandamento é Gênesis 9, se eu não me engano. É a imagem e semelhança de Deus. Todo homem foi criado por Deus. Por isso não deve ser morto. A vida deve ser preservada. E Deus é o alvo da nossa adoração, quando nós guardamos o quinto mandamento também. Em todas as relações. Como iguais a nós, em dignidade e posição, então, nós devemos tratar como gostaríamos de ser tratados. Percebam, aqui já uma simples explicação do segundo grande mandamento, que é o resumo da segunda tábua da lei, né? Que é amar ao próximo como a ti mesmo. Perceba, Romanos 12, do 9 e 10. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E primeira aos Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então perceba, um pouco uma manifestação aí do apóstolo Paulo em Romanos e Tessalonicenses sobre esse amor ao próximo, que deve ser fraternal, não fingido, para com todos, seguir sempre o bem, honrar uns aos outros. E isso significa que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é completamente pertencente ao amor ao próximo. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas vamos partir para uma reflexão também, meus irmãos. O que isso significa? O que de fato significa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? Como de fato eu lido com o sofrimento do meu próximo? Perceba, nós estávamos na reunião de oração orando por uma família que tem sofrido muito, mas que Deus tenha sustentado. São a família do Cristóvão, do pequeno Cristóvão. Como lidar com o sofrimento do nosso próximo? Seria esse o dever da empatia? E aí eu faço uma pergunta, eu gostaria que algum dos irmãos respondesse da forma mesmo que imagina, não é nenhum desafio, mas de fato uma opinião mesmo até popular sobre o que é empatia. E eu proponho a gente tratar desse assunto com profundidade para entender o que significa mesmo, né? Sofrer, lidar com o sofrimento uns dos outros. Alguém pode dar um conceito pessoal ou um conceito popular de empatia? Se colocar no lugar do outro, né? O famoso, se você estivesse nos meus sapatos, não é isso? Uhum, se colocar no lugar do outro. Isso é um conceito popular mesmo, né? E explica mesmo um sentido, né? Algum outro complemento, meus irmãos? Se colocar no lugar do outro. A própria palavra já fala, né? De empatizar, né? É meio que tipo, de tu. Como é que se. Isso aí mesmo, se colocar no lugar do outro, né? De entender a dor do outro. Acho que seria isso daí. Certo, eu estava até conversando com o Gabriel Godoy um dia sobre isso, e foi muito pertinente refletirmos sobre esse assunto hoje, nessa aula. Então, se colocar no lugar do outro, podemos avançar, irmão. Empatia, etimologicamente falando, dá para a gente entender muito bem o que ela significa. A partícula em e patos. Patos é paixão, é o sentimento. Nós encontramos isso em outras palavras também. E o em é de fato em. Então, em e patos, empatia, sentir em. O que a empatia significa é sentir em. É realmente se colocar no lugar do outro. Você sente na pessoa, dentro da pessoa. Você absorve completamente os sentimentos de outra pessoa. Você valida a experiência emocional. Mas aí que há um problema na palavra empatia, em tudo que ela representa em si. É que há uma validação da experiência emocional sem julgar se essa experiência é correta ou moralmente válida. Por exemplo, eu estou sofrendo, chorando
porque a minha esposa, eu preciso melhorar muito minhas ilustrações, meus irmãos. E ela tá de olho aqui no meu exemplo. Eu preciso, eu tô sofrendo muito, compartilho com os irmãos, uma tristeza muito grande, que é que a minha esposa não, não, não me deixou comer, sei lá, 2 vezes na hora do almoço. Não me deixou repetir um prato. E eu tô muito triste, muito triste. Se vocês têm empatia por mim, vocês vão sofrer em mim como se fossem eu. Como se vocês estivessem nas minhas botas, como o irmão Gabriel disse. Ou seja, não interessa se eu tenho razão no meu sofrimento ou não. E nesse caso, ridiculamente, eu não tenho razão, apesar do exemplo ser ruim, mas ele demonstra problemas reais, um problema ridículo. E nós sofremos, às vezes, por problemas ridículos, né? Então perceba, minha esposa provavelmente está me impedindo de cometer o pecado da gula, transgredir a lei de Deus. Então faz sentido o meu sofrimento? Não faz sentido. A empatia mandaria você, Davi, sentir como eu sinto, no meu lugar. Vamos avançar. E tem uma ilustração até melhor do que essa, que é uma ilustração do lago, de um afogamento da água. Empatia é o equivalente a pular num rio e se afogar junto com a pessoa que está se afogando. Perceba, a empatia por si só, ela não é uma virtude, nem um sinônimo de amor. É apenas uma emoção. Eu posso ter empatia por alguém que tem uma emoção completamente pecaminosa. E se eu sofro junto com essa pessoa, eu estou completamente desconectado da verdade bíblica. Isso é uma falsa compaixão e pode ser usado como uma ferramenta de manipulação retórica. Por exemplo, o esquerdismo mesmo, pessoas maliciosas, até dentro do próprio esquerdismo, e eu não falo nem de maneira ideológica, de maneira prática, algumas pessoas que exigem de nós sentir e validar coisas erradas. Por exemplo, um travesti, um homossexual que quer usar um banheiro, um homem que quer usar um banheiro feminino. E o argumento que eles vão usar, muitas vezes, é o argumento da empatia. Eu tenho que sofrer a dor desse homem que quer usar o banheiro feminino junto com as minhas filhas, com a minha esposa, num lugar público, sabe? E eu tenho que validar e aprovar essa ação dele por empatia. Então, vocês percebem como que a empatia é problemática? Nós corremos o risco de sentir na pessoa a calção das botas dela e, por isso, não fazer um juízo de valor adequadamente bíblico. Mas então, qual que é a resposta? Podemos avançar. A resposta correta é... Mas antes disso, meus irmãos, vocês têm algum comentário sobre isso? Fez sentido para vocês? O Gabriel Godoy, que nós conversamos sobre isso no dia, mas não houve uma explicação tão profunda. Irmão Michael? Porque é totalmente diferente de uma pessoa que é agredida fisicamente pela questão da opção, né, Aí. da opção dela sexual, né, e vai contra as escrituras, né. Então a pessoa ser agredida fisicamente porque ela é travesti é totalmente diferente da questão dela ter usar o banheiro feminino porque é um homem, né. Então há essa diferença aí enorme. Mas é a Raquel que lembrou de que isso acontece muito dentro do feminismo entre mulheres. Elas chamam de sororidade, eu acho. É um tipo de de autovalidação interna de tudo e qualquer prática. Ou seja, se eu sou mulher, você tem que me apoiar em tudo que eu faço, sabe? E aí que mulheres cristãs vão ser reprovadas pelas suas próprias decisões, enquanto as outras ações de rebeldia e de insubmissão são
apoiadas e devem ser apoiadas por meio dessa empatia, dessa sororidade. Pode falar, Gabriel. Além das feministas, também no contexto racial, pessoas negras tendem a usar da mesma tática do que as feministas. Já fui reprimido em situações em que me falaram que eu estava sendo contra a minha própria raça, só porque eu discordei de uma atitude que eu considero pecaminosa. Isso. Então, assim, exatamente, né? A ideia não é entrar numa discussão política, mas é demonstrar como que a empatia, ela, ela é até usada como uma ferramenta retórica, sabe? Na nossa vida pessoal mesmo, seja de cor, seja de cor da pele, seja de sexo, seja de todo tipo de coisa. Sim, irmão Reinaldo. E essa questão de, como você estava falando sobre a etimologia, né, da palavra empatia, sentir o que o outro está sentindo, fez todo sentido, para mim fez todo sentido, abriu até um leque que, para mim, porque realmente eu vejo que o Senhor ele é muito perfeito. Se a gente ficar nessa ideia de sentir o que o outro sente, a gente não consegue nem dar o outro ponto de vista para ajudar essa pessoa. Porque, Exatamente. porque tipo assim, eu percebi, em Provérbios, Salomão fala que se te mostrares fracos no dia da angústia, fraco será. Agora a gente pega uma pessoa que está passando por alguma situação difícil, às vezes a pessoa vai chorar com você, vai mostrar a dor dela, só que ela não está enxergando o outro lado de uma situação. E a gente que está de fora, não sentindo o que ela está sentindo, o que que a gente faz? Ó, você precisa ser firme, você precisa se levantar. Você está enxergando de um ângulo que está te prejudicando demais, não é desse jeito. Então, realmente fez muito sentido isso. Porque realmente, se a gente ficar sentindo que a outra pessoa sente, a gente morre com ela, não consegue nem ser um suporte. Exatamente. É a ilustração do mar. Você pula Exato. no rio e se afoga junto. É, é isso É. mesmo, só isso. E, e aí, a explicação, o irmão, pode passar um slide antes dos irmãos falarem. Olha, percebam já a etimologia da palavra simpatia ou compaixão, que não é o sentir em, mas é o sentir com ou junto, né? Pode falar, irmão Gabriel. Eu tinha levantado a mão, mas pode deixar. Já passou o assunto. Beleza, irmão Michael. Não, essa empatia também, né? Ela é desse jeito que a gente falou e ela também ela é complicado da gente viver. É que nem na oração que nós fizemos, né? Do caso, né? Do pequeno Cristóvão ali, né? A gente nunca vai saber o que eles estão passando, mas aquilo que, tipo, eu estava orando ali, né? Mas nós temos que ser gratos a Deus pelo contrário, né? E aí, só que tem coisas que nós nunca vamos conseguir sentir pelos outros. Então, essa empatia, ao mesmo tempo que nós temos que ter, aí acho que é Deus que gera no nosso coração essa a realidade do que os outros estão vivendo, né? Porque nós nunca passamos por uma coisa dessas, né? Então, eu não tenho Aham. como pensar o que esses pais estão sentindo. Eu tenho o sentimento de que como é ter filhos, né, sem ter acontecido essas coisas. Então a gente tenta ter essa empatia por essas pessoas, mas acho que a gente nunca vai ter Nós até falamos uma vez, tem um dia o dia que o Lucas machucou o dedo, eu estava dizendo, né, assim, tu imagina assim Deus, né, quando ele fez aquilo com Cristo, né, a dor que ele sentiu, e aí quando o Lucas machucou o dedo ali, eu com o dedo na minha mão, assim, solto assim, o dedo dele, e assim a gente começa a imaginar o que Cristo sentiu, né? Aí a gente começa a ter, mas essa empatia real mesmo, eu acho que é só para a gente conseguir ver do jeito que é, né? Só quando o Espírito Santo, né, nos mostra, porque eu não tenho como imaginar o que é um pai ter um filho do jeito que essa aflição que os pais do Cristóvão estão sentindo. Então, eu tenho uma empatia por eles, por amor, mas não consigo sentir o que eles sentem. Então, é difícil da gente juntar as duas coisas, né? Mas assim, esse é o ponto. A empatia, ela
além de ser difícil de realmente, como você disse, o senhor disse, sentir exatamente o que a pessoa sente, ela tem esse problema também de não ser bíblica, né? Então eu desejo que nenhum de vocês use mais a palavra empatia, né? Que a gente use compaixão, a palavra compaixão ou a simpatia, né? Não no sentido de fazer mandinga, né? De simpatia da galinha preta e tudo, mas no sentido mesmo profundo dela, de sofrer, de sentir junto com. E quando eu sinto junto, ou quando eu sinto com a pessoa, por dificuldades, eu mantenho o meu equilíbrio e a clareza moral para ajudar ela. Pode falar, meu irmão Michael. É só para complementar, assim, que aí, como falasse aí quando eu fui orar já pelo irmão Reinaldo, aí já muda o meu sentimento, porque eu já passei por o que ele passou. Aí a gente já consegue ter uma empatia diferente, né? Para essa fé que Deus gerou em mim, que gere nele, porque eu tenho a certeza que Deus gerou isso em mim. Agora, quando é num caso, né, que a gente não passou, a gente tem essa compaixão, como você está falando, aí é uma empatia, né, diferente. Porque com Não, o irmão Reinaldo... mas mesmo num caso que nós passamos, porque o exemplo lá, vamos supor, o exemplo do irmão Reinaldo, estou à procura de um emprego. Nós podemos pegar um outro exemplo de um outro homem que está à procura de um emprego, um mendigo no semáforo. Pensa num mendigo no semáforo, que ele supostamente está à procura de um emprego, e eu posso me colocar no lugar dele. Falar, olha, eu também já precisei de um emprego, eu sei o tanto que isso é ruim. Eu estou falando especialmente sobre precisar de um emprego, né? Mas e no caso desse mendigo? Perceba que, às vezes, ele tem outras possibilidades. E se eu sofro com ele, se eu sofro nele, empaticamente, eu não julgo o mérito do sofrimento dele. Agora, se eu sofro com ele, eu vou avaliar racionalmente, biblicamente. Não, mendigo, o senhor está sendo preguiçoso. O senhor poderia estar vendendo paçoca, ao invés de pedir. O senhor poderia estar deixando de beber pinga, ao invés de beber pinga, o senhor podia comprar água e vender garrafa de água e aumentar o seu dinheiro, sabe? Então, a empatia, ela me coloca sentindo o mesmo que ele sente, mas às vezes o que ele sente é pecaminoso. Então, não simplesmente o fato de eu ter passado por aquilo, né? Eu estou falando do nosso contexto bíblico, né? Eu estou falando nessa empatia bíblica, né? E eu consigo sentir, ter mais empatia, não ter mais empatia, assim, eu tenho empatia com o caso do pequeno Cristóvão, e tenho empatia com o do irmão Reinaldo. Eu falo no sentido de na hora que eu estou orando, eu me coloco mais facilmente a minha fé é mais, parece que ela é maior orando pelo irmão Reinaldo que orando pelo Cristóvão, porque eu não passei por aquilo. Por Eu já falo ter passado, né, por algo parecido. eu falo nesse sentido, né? Não assim porque assim, o irmão Reinaldo está numa situação que nem a minha de cristão. Quando eu precisei, foi o que foi em mim? Falta de fé. Uhum. Por que ele está assim? É a falta de fé. Eu tive essa falta de fé nesse sentido de achando que Deus não estava fazendo por mim. Por que eu estou passando por essa necessidade? Né? E aí, quando eu vi que era o meu pecado, eu pedi perdão e o Senhor me perdoa. Eu não posso, o Senhor me sustenta. Agora, quando é uma coisa, no caso assim, de uma doença, a gente era para ter a mesma coisa com o emprego. E, infelizmente, a gente não consegue fazer essa ligação, né? A nossa humanidade, ela é diferente, né? Mas eu te entendi o que tu está dizendo. Eu só proponho que isso que o senhor está falando não é empatia, é compaixão. É o sentido bíblico mesmo de sofrer com o outro. Não é sofrer nele, é sofrer com ele. E quando eu sofro com ele, já tendo passado por uma coisa parecida, é o que o senhor está falando, né? Esse meu sofrimento, ele é mais profundo, eu consigo orar com mais consciência, né? E isso é uma bênção que o próprio Deus causa em nós. Mas nesse exercício de diferenciação do que é empatia para compaixão ou simpatia, perceba que na simpatia, a própria ilustração da água, né?
Enquanto na empatia eu entro e morro com a pessoa afogado, na simpatia, na compaixão, eu mantenho uma posição segura na margem e eu jogo uma corda, uma boia, para essa pessoa ser resgatada. Porque eu não sofro dentro da pessoa, eu sofro com a pessoa, junto. Eu choro junto com ela, mas alertando a ela que talvez certo choro dela não é um choro justo, mas o outro sim. E aí a gente chora junto, né? É mais isso. Então você sofre com, não em. Não se sujeita aos sentimentos da pessoa, mas os avalia com amor e com sinceridade. Então, um ponto objetivo sobre o dever dos iguais é amar ao próximo e como a ti mesmo e especialmente com humildade. Então, devemos ser humildes, a ponto de considerarmos os outros como superiores, preferindo honrá-los. Isso é o que o texto do Catecismo diz e que extrai direto da Bíblia mesmo. Todos nós temos, por natureza, uma tendência, meus irmãos. É a tendência de ter a nós mesmos em grande conta ou em grande honra. Nossa tendência é aumentar as nossas realizações e diminuir as realizações dos outros. Nós tendemos sempre a culpar os outros por seus erros e fracassos, mas nós sempre encontramos desculpas para os nossos próprios erros, justificativas para os nossos próprios erros. E numa relação de pecado, sempre o que nós sofremos é mais grave do que o que nós praticamos. E na quinta petição mesmo da oração dominical, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E imediatamente depois da oração do Pai Nosso, Jesus diz o que está em Mateus 6, 14 e 15. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, meus irmãos, numa relação de pecado, numa relação diante de Deus, nós somos todos iguais. E a nossa tendência é de sempre ter a mim mesmo como justificado, mas o pecado do outro, não. O pecado do outro é pior. Perdão para mim, condenação para você. Essa é a nossa tendência. Mas diante de Deus, todos nós somos igualmente pecadores e necessitados. A nossa dívida é grandíssima, meus irmãos. Mas não, né? O pecado do outro é sempre mais grave que o meu. E perceba, meus irmãos, como tudo isso procede do pecado do egoísmo e da soberba humanos. Nós não nos achamos tão iguais assim. Quando eu olho para Deus, eu olho para o meu irmão, eu não acho que ele é tão parecido assim comigo. Na verdade, acho que ele é mais pecador. Acho que ele merece mais o castigo de Deus. Enquanto para mim é só graça e misericórdia. Porque a nossa visão tem que ser exatamente a contrária, meus irmãos. O Catecismo e a Bíblia nos diz: devemos ter os outros como superiores. E como que isso funciona, né? Nós devemos nos humilhar. E Cristo, nosso Senhor Jesus, é o sumo exemplo de humildade. Filipenses 2, 3 a 8. Aquele texto famoso, tem música sobre ele, né? Que não façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo é o exemplo de humildade que nós devemos seguir, meus irmãos. E especialmente na nossa relação entre iguais. E o outro dever, exposto na pergunta 131, é o alegrar-se com os dons e a promoção uns dos outros como sendo de si mesmos. Então, Deus é glorificado pelas conquistas e pelos dons, sejam nossos ou de outra pessoa. Nós devemos considerar tudo na vida, mas não de um ponto de vista egoísta,
mas na perspectiva da glória de Deus. Então, alegrar-se com as santas conquistas dos nossos iguais é nos alegrar com a glória do próprio Deus. Mas percebam, não se trata de alegrar com os pecados, com as transgressões, por óbvio. É se alegrar com os dons e promoção uns dos outros, que glorificam a Deus. Então, nós devemos nos alegrar. Por quê? Isso é a glória do próprio Deus. Foi Deus que concedeu dons para a sua igreja. Deus que concedeu habilidades para certos irmãos. Deus que concedeu promoções para determinadas pessoas. E nós devemos nos alegrar com isso. Por exemplo, no trabalho, seu colega recebe uma promoção, você sorri, mas por dentro você pensa, logo ele? O que você está querendo dizer mesmo com isso? Né? Você está dizendo que devia ser você, que ele não merece. Você está sendo, na verdade, invejoso e orgulhoso. Você conhece alguém que critica todo mundo? Que nunca elogia, vive comparando, sempre acha que os outros são favorecidos? Sempre, nunca é por mérito. Nunca é por mérito. Sempre é porque tal coisa aconteceu. Talvez essa pessoa seja você, meu irmão. Talvez eu seja invejoso dessa maneira. Nós possamos sondar nosso coração. Mas não, nós devemos nos alegrar. E o verdadeiro amor cristão pelos outros, ele vence o pecado da inveja nos nossos corações. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. O que é de outro. Assim a gente completa a ideia do amor ao próximo sob a luz do chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Não se alegrar com os que se alegram pode ser um grande sinal de inveja e de orgulho. Vamos avançar, meus irmãos. Pergunta 132. Nós vimos os dois deveres, mas agora vamos pensar sobre os pecados, então, que assim, nós já refletimos sobre alguns pecados indiretamente, né? Quais são os pecados dos iguais? Os pecados dos iguais, além da negligência dos deveres exigidos, daqueles dois que nós vimos, são a depreciação do merecimento, a inveja dos dons, a tristeza causada pela promoção ou prosperidade dos outros e a usurpação da preeminência que uns têm sobre os outros. A gente já tratou disso na outra pergunta indiretamente, então vamos avançar bem rapidinho sobre esses pecados. Primeiro, toda a negligência dos deveres exigidos. Como em todos os casos dos outros mandamentos, e vocês vão lembrar, no quarto mandamento foi assim, terceiro mandamento, todos. Não agir positivamente em relação aos iguais com os deveres previstos é pecado. Então isso em todos os mandamentos nós temos isso. Todo dever que eu tenho para com o dia do Senhor, no quarto mandamento, se eu negligenciar esse dever, eu estou pecando. Né? Então essa que é a lógica. Não tomar o nome de Deus em vão. Eu devo, então, usar o nome de Deus com santa reverência. Se eu não uso o nome de Deus com reverência, eu quebro o terceiro mandamento. Então, ódio, inveja, malícia, ira desmedida, falar mal um do outro, prejudicar, difamar, desonrar uns aos outros de qualquer maneira, todos esses são pecados proibidos. Efésios 4, 31 e 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perceba uma conexão. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Efésios 4, 31 e 32? Ele está citando Mateus 6. Ele está aplicando a oração do Pai Nosso. Perdoe uns aos outros, como também Deus vos perdoou. É como se ele estivesse explicando e aplicando a quinta petição da oração do Pai Nosso em Mateus 6. Percebem? Segundo pecado. Então, depreciação do merecimento. Essa depreciação consiste em diminuir, desprezar ou negar injustamente as virtudes, os dons do trabalho ou as realizações do próximo. É o oposto do dever que nós já vimos, né? De reconhecer com gratidão a graça de Deus na vida dos irmãos e dar a honra a quem é devida. Esse pecado frequentemente se manifesta, meus irmãos, por críticas injustas, ironias, indiferença ao sucesso. Então, só o fato de eu não me alegrar, de eu estar indiferente, né?
A recusa em elogiar aquilo que é digno de louvor. Perceba, meus irmãos, se isso não tá afetando vocês, eu não sei o que mais afeta, né? São ações tão comuns, socialmente falando, nós lidamos tão sutilmente com a nossa própria inveja, não é, meus irmãos? E quebrando o quinto mandamento. Não somente pela cobiça do 10º mandamento, mas por não dar a honra ao nosso igual, pela autoridade, pela relação que Deus constituiu. Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem temor, temor. A quem honra, honra. O texto fala aí sobre tributos também e tudo. Terceiro, inveja dos dons. A inveja propriamente dita. Além de ser uma grave ofensa à lei de Deus, a inveja tem um efeito destrutivo, espiritual e psicológico no agente. E o destaque para a inveja, que é um pecado óbvio, apesar da gente já ter tratado sobre sutilezas dela no dia a dia, eu quero refletir especialmente sobre as consequências dela em nós, quando nós somos invejosos. O invejoso é vítima do seu próprio pecado e a sua personalidade é corroída pela inveja, até que ele se torne alguém amargo ou irritável. Quem é assim, meus irmãos? Reflitam também sobre isso. Suspeita de tudo, é ressentido, tudo é ofensivo a ele, é de difícil trato e ele é um problema para seus amigos e associados. A inveja, ela não à toa é chamada pelas escrituras de a podridão dos ossos, em Provérbios. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios 14:30. E esse comentário de Gerhard Voss, eu não sei nem se a pronúncia é essa, o Gabriel Macedo pode me ajudar, meu irmão. Eu não sei, eu acho que é alemão, né? Gerhardus Voss. Gerhard Voss. Ele comenta, tem uma obra muito boa dele que comenta o Catecismo Maior. E quando ele vai tratar sobre a inveja, ele afirma o seguinte: quem tolera esse pecado na própria vida está brincando com um ácido que, se não identificado, corroerá a sua personalidade, de até que seja destruída a sua disposição e totalmente dominada pela inveja. Somente a ação onipotente de Deus pode salvar alguém de um estado tão lamentável, de tão lamentável escravidão espiritual. A inveja é a podridão da alma, meus irmãos. Quarto pecado, a tristeza causada pela promoção ou prosperidade dos outros. Então, se entristecer também em relação a isso também é pecado. Entristecer-se pelo bem concedido ao próximo. Por quê? Todo bem, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. Então, meu irmão, se todo bem vem de Deus, então todo bem concedido ao próximo, até ao ímpio, vem de Deus. E se eu tenho inveja disso, orgulho, se eu me entristeço por isso, estou me entristecendo contra o próprio Deus. Eu estou dizendo que Deus não deveria fazer o que ele faz. Isso é insatisfação com a soberania do nosso próprio Deus. Então, o cristão deve agradecer pelos dons e pelas bênçãos concedidos ao próximo, e reconhecendo que é Deus quem distribui seus benefícios soberanamente e para a edificação do seu povo. Quinto, a usurpação da preeminência que uns têm sobre outros. E muito interessante o catecismo trazer isso, meus irmãos. É uma forma de quebrar o quinto mandamento nas relações entre iguais. Muito interessante mesmo, vocês vão ver. É usurpar a preeminência que uns têm sobre os outros. E essa usurpação não se refere à preeminência natural que alguém tem sobre o outro numa autoridade legitimamente obtida. Por exemplo, a autoridade de um pai para com um filho, ou do magistrado para com um cidadão. Não se trata disso. Essa autoridade é real e foi constituída por Deus. Essa usurpação é de alguém que não tem autoridade. E ele usurpa, se apropria de uma autoridade que não é dele, para ser preeminente em relação aos seus iguais. Acontece quando alguém procura dominar os seus iguais, os que estão no mesmo plano de igualdade que ela.
O igual, nesse caso, não está satisfeito em ser igual. Ele quer dominar. Ele assume uma autoridade que não é dele, que Deus não o concedeu. Ele é um usurpador de autoridade de Deus. E isso transgride o quinto mandamento, especialmente nas relações entre iguais. Vamos ver alguns exemplos sobre isso também. Isso também se manifesta, percebam, por meio de uma intromissão autoritária, quando alguém se coloca como um supervisor dos negócios alheios. Quando um igual penetra na vida de um outro igual, com uma autoridade que ele não tem, como se ele fosse o senhor dos outros. Muito interessante esse pecado, meus irmãos. 1 Pedro 4,15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. O quinto mandamento está sendo defendido aqui. Percebam aqui, o sexto mandamento, homicida, o apóstolo Pedro está falando do sexto mandamento, está falando do oitavo mandamento, do ladrão, do malfeitor, ele pode estar falando de qualquer um dos mandamentos, de certa forma, do nono mandamento também, do 10º mandamento e do 5º mandamento, com aquele que se intromete em negócios alheios. E vamos a alguns exemplos. No trabalho, assumir o papel de supervisor, dando ordens ou cobrando colegas, sem ter autoridade para isso. Vocês já devem ter trabalhado com um cara chato que quer mandar em todo mundo na empresa sem ser chefe, né? Na família, pode acontecer com irmãos. Exercem autoridade que pertence aos pais. É um irmão que manda nos outros sem que o pai tenha permitido. Uma coisa é o pai conceder a autoridade. Filho, você vai fazer tal e tal coisa para o papai. Se o seu irmão fizer tal coisa, você conta para o papai. Geralmente para irmãos mais velhos. Ou avós que intrometem e anulam as decisões dos pais. Nesse caso, avós não têm autoridade. E eles usurpam a autoridade, que são dos seus próprios filhos, para com seus netos, para anular essas decisões dos pais. E entre amigos, querer controlar as decisões do grupo ou exigir que suas opiniões sempre prevaleçam. Alguém controlador mesmo, meus irmãos, que sempre vai ser o filme que ele quer, o jogo que ele quer, o passeio que ele quer. Se você não concorda, ele fica chateado, ele assume uma autoridade que não é dele. Irmão William? Nos tempos livres, eu e minha esposa temos assistido The Office. Aí, olhando para esses exemplos, eu lembrei logo do Dwight, que é o assistente do Do gerente regional. gerente regional. Exatamente, ele é um usurpador de autoridade, ele sem dúvida. Fez sentido esses exemplos, meus irmãos? Esse pecado, eu dei uma ênfase ao pecado dessa usurpação, ele passa muito despercebido por nós. Vocês verem como que isso quebra o quinto mandamento. Olha só como que essas práticas quebram o quinto mandamento, né? Vamos avançar então agora para a pergunta 133, agora refletindo sobre a promessa, essa maravilhosa promessa. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força? A razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força, contida nestas palavras, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa de longa vida e prosperidade, tanto quanto sirva para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem este mandamento. Então, vamos refletir agora, meus irmãos, sobre essa promessa. O mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que significa se prolongar os teus dias na terra? Viver mais, meus irmãos. Ter uma vida longa. Não morrer. Mas não somente isso. Vamos perceber. Antes, vamos refletir que esse é o primeiro mandamento particular com promessa. E a própria Escritura diz isso. Mas percebam que no segundo mandamento já tem uma promessa. Vocês vão se lembrar que no segundo mandamento há já uma promessa específica
de misericórdia a milhares de gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês se recordam disso? Mas percebam que essa promessa do segundo mandamento, ela não é específica, por guardar algum mandamento. Não é se você guardar o segundo mandamento. Não, ela está falando sobre me amar e guardar todos os mandamentos. Então, a promessa do segundo mandamento é uma promessa geral para todos os mandamentos. Agora, a promessa do quinto mandamento, ela é particularmente aplicada aos que o guardam especificamente. E ela é uma promessa de vida longa e de prosperidade. Não somente viver por muito tempo, porque uma vida longa pode ser uma vida de muito sofrimento, de muita miséria. Mas não é essa a promessa do quinto mandamento. É uma promessa de vida longa, com bênção e com prosperidade. Olha Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O apóstolo Paulo, aqui em Efésios 6, ele está falando sobre o quinto mandamento de uma forma literal mesmo. E ele fala, para que te vá bem. Não é só viver muito tempo, mas viva bem, para que te vá bem. E uma pergunta. E eu proponho essa resposta para os irmãos. É certo buscar e orar por vida longa e por prosperidade material? Isso pode ser um grande dilema para ex-pentecostais, ex-escravos da teologia da prosperidade, né? Ex-arminianos. Pode ser um grande dilema para nós. Irmão Gabriel? Eu entendo que depende, a resposta depende. Depende com qual intenção você está orando para a prosperidade material. Se for uma intenção pecaminosa, voltada a ter um carro melhor, não por conforto da sua família, mas sim para demonstrar ao pessoal que está ao seu redor que você teve uma ascensão financeira. Então, a resposta, ao meu ver, correta é depende. Se for uma prosperidade material que vai trazer mais conforto, família, não é vara de pecado, de egoísmo, nem nada nesse sentido, não há problema em prosperidade. Prosperidade não é uma coisa ruim em si. Ruim é o reflexo dos nossos pecados no desejo dela, né? Entendo assim. Então você é um adepto à teologia da prosperidade. Entendi. Irmão Reinaldo? Ô, meus irmãos, eu tomo um pouco das palavras do irmão Gabriel sobre a questão da intenção, né, daquilo. Nosso coração ele é muito difícil de ser sondado por nós mesmos. Eu fico pensando nisso. Em Provérbios 22, Salomão fala que o rico e o pobre se encontraram. A todos o Senhor o fez. Então eu chego à conclusão que tanto o rico quanto o pobre, eles estão ali por uma vontade soberana do Senhor. Então, eu respondendo a pergunta se é pecado orar por prosperidade, eu acho que vai depender da intenção, mas eu acredito que não seja. Eu acredito que não seja, a depender da intenção. Mas eu acredito que vai ter gente que vai orar e talvez nunca vai alcançar, devido à vontade soberana do Senhor. Maravilha. Nós temos muitos adeptos à teologia da prosperidade aqui no estudo. Uma outra pergunta, diretamente oposta, né? É certo buscar e orar por vida longa e prosperidade material? Se não for, então certo é orar por vida curta e por pobreza? Então viver pouco e ser pobre que é o bom. É isso que eu tenho que desejar? Então, não é tão simples assim, né? E as respostas foram muito boas, né? Vamos avançar no desenrolar da aula, do estudo, porque a Bíblia fala sobre prosperidade também, sobre bem-estar. E nós devemos compreender o que os irmãos começaram a explicar, Gabriel e Reinaldo, a verdadeira teologia da prosperidade. Ora, o que é teologia? É o estudo de Deus. E o que é prosperidade? Nas Escrituras. Nós temos que entender o que a Bíblia fala sobre prosperidade. E nós teremos a correta e verdadeira teologia da prosperidade. Não essa porcariada aí, ímpia, pecaminosa,
que nós vemos aí em diversas igrejas. Não só pentecostais, né, infelizmente. Não só. Mas vamos entender a verdadeira teologia da prosperidade. Não é uma aula sobre isso hoje, nós não vamos refletir muito profundamente sobre isso, mas de forma breve, o mandamento promete vida longa e próspera, como na saudação do Star Trek, né, vida longa e próspera. O mandamento promete isso para nós. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre a prosperidade, e teremos a verdadeira teologia da prosperidade. Sim, irmão Michael. Irmão Reinaldo, sua mão também está levantada, não sei se é para falar ou se é da mesa da outra. Se for para falar depois do irmão Michael, você pode falar também. Só esqueci, desculpa. Beleza, meu irmão. Eu concordo com o que eles falaram também, que vocês estão falando, e concordo com o que está escrito aí, agora que tu vai explicar, né? Só que eu tenho um adendo bem intenso. Pode ser para minha vida, né? Pode ser que a gente tenha coisas para nossa vida. Mas assim, ó, mesmo que eu esteja com a intenção de não para, como o Gabriel falou, para me mostrar, como o Reinaldo falou, para a intenção do nosso coração, né? Mas assim, ó, para me ter prosperidade, eu tenho que abrir mão de muita coisa. E aí, quando entra abrir mão desse muita coisa, principalmente da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, da igreja, de Deus, então, às vezes, assim, eu posso estar com a intenção no coração de ter uma prosperidade sem querer me mostrar, para me ter, assim, tipo, vou dar uma vida melhor para os meus filhos, vou dar uma vida melhor para a minha esposa, né? E aí, eu perco eles. A minha intenção não é me mostrar, é eu fazer com que eles tenham coisas melhores, mas ao mesmo tempo eu perco eles, porque é muito difícil, né? Principalmente hoje em dia. Não sei, acho que sempre toda a vida foi assim. Para mim poder ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. E aí, será que os meus filhos querem isso? Será que a minha esposa quer isso? Porque eu perco eles, né? E vai ser muito, vocês vão pegar exemplos de vocês mesmos, de todos nós aqui, né? Para mim, é lógico que eu não quero que eles passem trabalho, mas quanto mais eu trabalho para dar coisas para eles, mais eu perco eles, né? E às vezes não é o que eles querem a minha presença, né? E Menos aí tempo de qualidade. totalmente. Então, né, o que que isso, né, essa prosperidade, o que que é prosperidade para mim? Hoje, com a idade que eu tenho, para mim não é nada, né? Eu vou dizer a realidade de vocês, né? Quem busca isso está simplesmente correndo atrás do vento, como dizem Provérbios, né? Porque no final, né, eu perdi os meus filhos, eu perdi a minha esposa, eu perdi tudo, porque eu vou trabalhar até dar o que eu acho que eles necessitam, e às vezes eles nem querem aquilo. Eu é que acho que eles querem ter. Então, hoje eu já entendi isso há um bom tempo, né? Que não é... Ao mesmo tempo que eu não acredito que nem assim, Deus quer que eu seja pobre, que eu seja miserável. Não, não é isso que a Bíblia diz. Mas eu tenho a certeza que Ele me sustenta. Então, hoje eu abri mão de um monte de coisa da minha vida, vivendo o que Deus quer, e eu vou vivendo conforme a vontade dele, sem buscar nada, né? Eu vivo assim, né? Lógico, as pessoas podem não conseguir viver, e não falta nada, não falta nada, né? Então, mas eu não abriria mão hoje do tempo que eu tenho com meus filhos para dar alguma coisa a mais para eles, para ter uma coisa melhor, né? Então, eu concordo com essa que tu vai falar agora aí, e ao mesmo tempo discordo. Não, mas só não discorda, não. Perceba que a sua vida é uma vida de muita prosperidade, meu irmão. O senhor só não está falando sobre ter mais e mais e mais. Mas tempo é um bem tão precioso, né? E, de fato, a prosperidade, a gente tem que refletir, então, sobre o que é prosperidade, né? E nem é a intenção mesmo desse estudo. Mas, refletindo sobre o que é de verdade prosperidade, nós podemos muito facilmente desejar uma prosperidade falsa, como o senhor disse, né? Agora, a prosperidade verdadeira, de ser de fato sustentado por Deus e com fartura, que é o que o senhor tem aí na sua casa. O senhor tem fartura? Ah, miraculosamente, eu nem busco, mas né? O senhor não busca, mas Deus ainda te dá, né? Então, o ponto de fato, pode ser pecaminoso, pode ser muito pecaminoso o desejo, a ganância, e até o desejo de vida longa pode ser pecaminoso. Mas o contrário também. E nós vamos aprender isso mais no 6º mandamento.
eu vou pincelar isso agora. No sexto mandamento, nós vamos aprender que desejar uma vida curta ou desejar morrer é pecado. Desejar morrer. Ah, Senhor, me leva daqui. Pecado. Pecado. Contra o sexto mandamento. Mas vamos lá. Certamente, meus irmãos, desde que essas bênçãos não sejam consideradas como nosso alvo maior, mas que estejam subordinadas ao reino de Deus e à sua justiça, e que a busquemos em humilde submissão à vontade de Deus, não é pecado, não é um problema. Mas percebam também, como o irmão Michael disse, o que de fato é prosperidade material? Não necessariamente é ter dinheiro, porque ter tempo e ter materiais para se divertir com o Lucas, é poder andar de bicicleta com o Lucas, poder ensinar os seus filhos com bons livros. Só que prosperidade infinita. E o senhor deve desejar isso. Senhor, me dê mais tempo de qualidade com os meus filhos. Me dê condições de dar para eles, né, as suas escrituras, oportunidade de ensinar para eles o que há de melhor mesmo do Senhor, enfim. A gente pode se aprofundar muito nesse assunto, né? Sobre o que é de fato prosperidade que nós deveríamos desejar. Mas uma coisa é fato: desejar a prosperidade bíblica não é errado. Não é errado. Pode avançar, irmão? E irmão Michael pode comentar também. Não, só complementando isso aí que tu falaste, né? Eu digo para eles aqui, o Davi tá de prova aqui, eu digo, hoje hoje o que eu vivo hoje, né? Financeiramente é a minha pior fase e é a melhor fase da minha vida, porque eu tenho tempo com eles, né? Então, para mim hoje eu te falo seguido assim para eles aqui em casa, hoje eu vivo a melhor fase da minha vida, porque hoje eu tenho Deus e eu nunca tive, e eu não tenho dinheiro, mas na época que eu tinha dinheiro eu não vivia assim, e na época agora que eu não tenho, eu vivo a melhor fase da minha vida, e as pessoas não conseguem entender isso, né? Graças É a a Deus. prosperidade, né? Sim, também. É a prosperidade. Então, meus irmãos, é pecado perseguirmos vida longa e prosperidade, como se fossem os principais alvos da nossa vida. O sexto mandamento, inclusive, como eu disse, nos ordena que preservemos a vida. Mas percebam um outro ponto, adiantando do estudo do sexto mandamento, que não é somente o não morrer. Preservar a vida não é só não morrer. Preservar a vida é viver bem, com alegria, com gozo. Então, no sexto mandamento, Deus deseja para nós não somente vida, mas uma vida longa e próspera. Uma vida alegre, como a pergunta 1 do breve catecismo, qual que é o fim principal do homem? E aí, irmão Michael, pode comentar aí, mas antes de comentar, responde qual é o fim principal do homem. Amar e gozar, e ele para sempre aí. É algo nesse sentido, assim. Eu não sei se tá de forma direta, não. É isso mesmo, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É sempre. Mas comentando sobre a questão da prosperidade aí, quando a gente conhece verdadeiramente Cristo, percebemos o quanto estamos melhor do que merecemos e com muito mais do que precisamos, né? E isso que tem acontecido na minha vida. Por causa do pecado, não merecíamos nem acordar, ter uma família, ter alimento, ter saúde. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Isso é prosperidade também, meus irmãos. Então, vamos à promessa em si. Já refletimos um pouco sobre o que seria essa vida longa e próspera, como isso não é pecaminoso de ser desejado, e há uma promessa do quinto mandamento. Para aquele que honra o pai e a mãe, aquele que guarda o quinto mandamento, honra as autoridades, tem uma promessa real de vida. É uma promessa real. E também um benefício espiritual. Então vamos perceber 2 pontos
sobre essa promessa. Ela é uma promessa real e verdadeira, e ela também é um benefício espiritual. Muitos que guardam esse mandamento vivem muito e bem, e muitos que quebram têm uma vida curta e sofrida. Então, percebemos, então, que essa promessa ela é aplicada de forma definitiva, de forma verdadeira, por Deus, na nossa sociedade. Nós vemos vários casos, meus irmãos, de jovens morrendo cedo, bandidos, traficantes e tudo. E certamente isso tem relação com o quinto mandamento, meus irmãos. Certamente. E temos gente que guarda, que honra seus pais e que vivem muito. Que vivem muito. Então, isso é uma aplicação real da promessa de Deus no quinto mandamento. Agora, surge uma outra pergunta. Também há casos, uma constatação. Também há gente que não honra e vive muito. E há gente que honra e vive pouco. Então, essa é uma promessa absoluta e ilimitada, e aí que nós abrimos uma boa discussão sobre isso. Ela é uma promessa real de vida, não é fictícia, não é enigmática, não tem duplo sentido, é uma promessa verdadeira e direta. Vida longa e próspera para quem honra as autoridades constituídas por Deus. Mas é uma promessa absoluta e limitada, apesar disso? E como a resposta do catecismo diz, é uma promessa de vida longa e próspera, tanto quanto sirva para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem este mandamento. Então, há um limite nessa promessa. Qual que é o limite? A própria glória de Deus e o bem, e o nosso bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, se eu não me engano, tem Romanos 8. Não lembro o verso. E muitas vezes, queridos, Deus é glorificado e nós somos beneficiados nas aflições. Então esse que é um ponto-chave. Às vezes as aflições glorificam a Deus, e sempre, né? E nós somos beneficiados por elas. Olha o Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmista, confirmando e nos ensinando que a aflição fez com que ele aprendesse os estatutos de Deus. A tua palavra que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então, percebam, meus irmãos, que há casos em que a glória de Deus e o próprio bem da pessoa podem ser melhor servidos pela retenção da bênção da vida longa, da prosperidade material ou de ambas. Em alguns casos, vai ser mais glorificador a Deus e mais benéfico para a pessoa ela não ter uma vida longa e próspera. E aí esse que é o aspecto chave mesmo da soberania de Deus. É uma promessa real, mas Deus soberano e livremente, de acordo com a sua glória, o nosso benefício, ele nos concede ou não vida longa e próspera. Até porque a vida longa, muito mais longa do que uma vida longa, é a vida eterna. E muito mais próspero do que a prosperidade terrena é ter Cristo, que é muito maior do que andar em ruas de ouro. Então, meus irmãos, Deus vê que é melhor levar alguns deles para casa em sua juventude, ou na força dos seus anos, para si mesmo, para escondê-los das misérias que acontecem àqueles que sobrevivem. E em vez de uma vida longa na terra, ele lhes dá a vida eterna no céu. Nós oramos pelo Cristóvão. Se o Cristovinho falecer, não vier nem a nascer, ou não suportar cirurgia, se eu não desejo isso, desejo vida longa e próspera para ele. Se isso acontecer, foi um ato de misericórdia de Deus, poupando ele. E deu para ele a verdadeira vida longa e próspera. Né, meus irmãos? Isaías 57, 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. Às vezes, Deus utiliza, e Deus nos leva, né? Leva o seu povo para o próprio bem, para nos poupar de sofrimentos. Para nos poupar de sofrimentos.
E os efeitos dessa promessa também são percebidos na sociedade humana. Para finalizar o nosso estudo, a obediência ao quinto mandamento promove ordem, estabilidade e bem-estar na sociedade, favorecendo a longevidade e a prosperidade. Então nós percebemos também que isso é real. A rejeição da autoridade legítima gera desordem e anarquia, trazendo prejuízos à vida e à prosperidade. Nós temos isso na nossa nação, meus irmãos. Nossa nação é um exemplo disso. E assim, na providência de Deus, uma sociedade que honra o quinto mandamento tende a desfrutar de maior estabilidade, vida longa e prosperidade. Meus irmãos, é uma promessa real. Se todos nós honrássemos nosso pai e nossa mãe, né, e as autoridades, a nossa nação seria uma nação próspera. Olha só, que pensa. Então, encerrando, meus irmãos, concluindo. O quinto mandamento não exige apenas respeito às autoridades e amor aos inferiores, mas também humildade, honra e amor para com os nossos iguais. O verdadeiro teste do nosso coração, meus irmãos, está em como nós tratamos os iguais. Nós nos alegramos com eles, eles damos honra? Ou nós temos inveja, rivalidade, disputa? O pecado nos leva a comparar, competir e buscar reconhecimento para si. Cristo, porém, fez exatamente o contrário. Sendo o maior de todos, ele se humilhou, serviu e considerou os interesses dos outros acima dos dele. O maior exemplo de humildade é o nosso Senhor. Lavou os pés dos discípulos, dos seus próprios discípulos. A inveja resume bem os pecados contra os iguais, meus irmãos. Então eu proponho que nessa semana, a partir de hoje, dessa noite, você observe como reage às conquistas, aos dons, ao mérito e à proeminência dos outros. Ore e peça a Deus que mortifique toda inveja em seu coração e te ensine a se alegrar sinceramente com seus irmãos. Um desafio mesmo para nós refletir sobre a nossa inveja, meus irmãos. E por fim, sobre a promessa anexa ao quinto mandamento, ela nos ensina que Deus recompensa a obediência com vida e prosperidade, na medida em que isso serve à sua glória e ao nosso bem. Por isso, devemos buscar essas bênçãos com submissão à vontade de Deus, confiando que Ele sempre nos concederá aquilo que é melhor, seja uma vida longa na terra ou a vida eterna com Cristo. Graças a Deus, meus irmãos. É porque os mandamentos, né, quando a gente vai entendendo mais, né, a nossa vida ela é moldada. Quando falasse agora do quarto mandamento mesmo, né, era uma coisa que eu tinha muita dúvida e aqui abriu o esclarecimento total, assim, né, de total nunca vai abrir, mas muito, né, sobre o dia do Senhor, né. Então, e isso ficou implantado no meu coração, né. Então, mesmo que a gente não consiga cumprir, a gente passa o dia tenso, sabendo que aquilo a gente está fazendo errado, né? E antigamente não tinha isso. Não só para o quarto mandamento, né? Para todos eles, assim, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, fortalece, né, mais a nossa fé, né? Deus é maravilhoso, né? O que Ele tem feito nas nossas vidas é visível nesse ano. Agora vai fazer um ano que eu estou aqui direto. E a gente vê o crescimento das pessoas que estão aqui, é notável, né? Te ver Deus agindo, né? Graças a Deus. Hoje nós refletimos aqui em casa sobre Romanos 7, no final do capítulo. É sobre aquela luta espiritual da carne contra o espírito. E o senhor falou que quanto mais a gente sabe da lei, mais a gente está preparado para essa luta. Mais o homem interior não concorda com o que eu mesmo faço. Mais eu discordo daquilo que eu faço. Esse que é o ponto que o apóstolo Paulo nos explica lá. O homem interior, ele tem prazer na lei, mas ele peca. Mas quanto mais nós conhecemos a lei e o nosso pensamento está de acordo com a lei, mais nós vamos identificar, nos incomodar com o nosso próprio pecado, né? Uma bênção. Irmão Reinaldo.
É justamente isso mesmo, igual você estava falando, o irmão Mike também falou, esse esclarecimento e essa consciência da lei moral do Senhor, ela é tão profunda que eu leio e medito ela, parece que eu enxergo um tanto de pecado em mim o tempo todo. O tempo todo. Eu fico, meu Deus, É, o que vai acontecer comigo? Parece que é um espelho que mostra a verdade, né? Eu olho para o espelho assim, aí eu fico vendo os pecados ocultos que eu não consigo materializar eles, né? Mas eu fico percebendo intenções do meu coração, eu fico percebendo atitudes, eu fico até desesperado. Parece que a gente vai dar um troço mais esclarecedor. Eu acredito justamente nisso, que a verdade tem que ser exposto a nós para não haver engano, né? Para não haver engano e a gente precisa reconhecer quem a gente é diante do Senhor, né? Essa natureza nossa tão prostrada e o quanto que a gente parece que está arrastando, né? É igual o Paulo falou, né? Quem me livrará desse corpo, dessa minha morte? Parece que tem um defunto e a gente vai arrastando ele. A gente tenta ficar de pé, parece que tem um peso. Mas é isso mesmo, o conhecimento da lei do Senhor vem trazendo essa clareza para nós. pois é, e o final do capítulo 7 é o que, é o que você citou aí, versos 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que não acaba aí, não acaba aí. O verso 25 diz: Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, então, o próprio Deus nos responde. Graças a Deus. Simão Michael, Douglas, pode falar? Vamos. É, complementando o que o irmão Reinaldo, é isso mesmo. Eu, assim, minha experiência é essa cura, né, da cegueira espiritual, quando você olha para a lei e vê o quanto que você é imundo, sujo diante de Deus, quanto você é um transgressor em palavras, atitudes, pensamentos e omissões, o quanto carecemos da misericórdia dele. E assim, toda vez que eu olho para a lei, eu vejo a minha insuficiência, a minha limitação, que eu não consigo me salvar. E isso tem, cada dia que passa, eu tenho mais sede, mais vontade de enxergar. É como se eu vivesse em uma caverna escura e eu enxergasse um ponto de luz, e a cada dia que passa, essa claridade fosse aumentando. Isso que tem acontecido na minha vida. E eu, como eu disse em oração, o que marca o cristão não é a ausência do pecado, mas o coração quebrantado, o arrependimento constante, frequente, porque o ímpio, ele olha para o pecado e debocha, né? Ele continua no pecado, mas o cristão, ele busca afastar o tempo todo. Essa é a luta até a vinda do nosso Cristo, né? Para nos resgatar essa vida terrível. Graças a Deus. Oremos então, meus irmãos, encerrando esse nosso estudo de hoje. Nosso Deus soberano, muito, muito maravilhoso, Senhor, é para nós a sua lei, compreender a sua lei, tentar compreendê-la, Senhor. E nós clamamos que o Senhor faça com que ela esteja penetrada permanentemente no nosso entendimento, para que aquilo que nós sentimos e fazemos, pensamos, falamos, seja de acordo com ela, Deus. Nos livre do nosso pecado, não nos deixe, Senhor, transgredir a sua lei,
mas que se transgredirmos, não nos deixe, Senhor, ter alegria e prazer nisso. Aumenta ainda mais a nossa luta espiritual, cada vez nós rejeitemos mais o nosso pecado, Senhor, especialmente o da inveja para com os nossos iguais, como aprendemos hoje. Guarda-nos, Senhor, de pecar contra Ti, proteja-nos e guia-nos em santificação, né, para a Tua glória, para a eternidade, para a verdadeira vida longa e próspera, eterna, quando seremos completamente livres do pecado, feitos completamente, perfeitamente à Sua imagem e semelhança, à imagem do Filho, o primogênito, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse momento, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e nos encha, Senhor, né, da Tua alegria e fidelidade no resto dessa semana. Guarda-nos, Senhor, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus.